Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja no nosso meio, irmãos. Nós estamos fazendo este programa para que as pessoas tenham o hábito de ouvir a Bíblia e aprender o que a Bíblia diz, para conhecer a verdade vos libertar, certo? Por isso que nós estamos fazendo esse programa, para que você possa escutar, já que você não quer ler, mas que você escute. Nós vamos ler a criação de Deus, como Deus criou a terra, como Deus criou os céus. Nós vamos ler Gênesis, capítulo 1. E foi assim: no princípio Deus criou os céus e a terra era vazia e sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ora, meu irmão, você está vendo aqui que a terra está vazia, não tem forma. Por quê? Porque Deus não tinha criado a porção seca, Deus não tinha criado os animais, Deus não tinha criado os peixes, Deus não tinha criado o homem, Deus não tinha criado os animais nem as árvores. Quer dizer, estava sem forma. Mas aí, a proporção que Deus foi criando forma a terra. Por isso que a terra está vazia. Agora nós vamos ouvir o resto na voz do irmão André. Vamos ver o que vai acontecer. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Vocês estão ouvindo aí, irmãos, que a Bíblia está dizendo que Deus criou a luz e Deus criou as trevas. E ele fez separação entre a luz e as trevas. A luz ele chamou de dia e as trevas chamou de noite. Mas existe uma doutrina maligna no mundo que quando passa 1 minuto da meia-noite, já é o minuto do dia que ainda vai chegar. Quer dizer, o dia ainda nem chegou, mas já chegou o minuto do dia. O dia é luz. O dia é luz. Não é trevas. Noite é noite, dia é dia. Então, o dia tem as suas horas. E a noite também tem as suas horas. A noite tem 12 horas. O dia tem 12 horas. Cada um com as suas horas. Porque Deus fez a separação. Vamos continuar lendo a Bíblia para que você aprenda a ouvi-la. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom.
E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. Vocês estão ouvindo aí, irmãos, que agora começou a ter forma, a ter formato a terra. Antes era só trevas, agora tem a luz. Antes era só água, agora tem a porção seca. Antes não tinha nada, agora a terra já está produzindo ervas verde. A primeira cor que aparece falada no mundo foi a cor verde. Quer dizer, já está criando fórmula, toda a terra já está criando toda uma estrutura, toda uma maravilha que sai da boca de Deus e que a terra vai produzindo. Vamos continuar lendo a Bíblia, porque o programa é Lendo a Bíblia com você, para que você aprenda. Vamos escutar na voz do irmão André a continuação. Versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. Vocês estão ouvindo, meus irmãos, que o Senhor criou dois grandes luminares. Um a gente chama de sol, o outro a gente chama de lua. Existe uma doutrina maligna no mundo que diz que o sol tem a luz própria, mas que a lua não tem a luz própria, que o sol é que ilumina a lua. Errado. Deus criou com perfeição as coisas. Assim como ele deu ao sol luz própria, ele também deu a luz própria para a lua e para as estrelas. Então, o sol, ele tem o comando de governar o dia. Nós estamos baseados o dia pelo sol. E a noite nós estamos baseados pela lua. Quer dizer, a lua ficou para contar as semanas, os meses e os anos, e servir de orientação para os navegantes